Às vezes a dignidade pode pesar mais que o pão. E quando o mundo aperta, às vezes a gente faz o impensável só para segurar a vida de quem ama. Respira fundo agora, porque essa história começa com humilhação debaixo de chuva e termina com uma escolha que vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre justiça, sobre julgamento, sobre o que a gente vê quando olha para o outro. Se você já passou fome, já sentiu vergonha ou já precisou engolir o orgulho para sobreviver, fica comigo até o fim. Nessa narrativa tem um detalhe Dudley escondido logo no começo que muda absolutamente tudo. E se você piscar, perde. Então me diz, qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Porque coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. E Marta seguiu. Até o momento em que Ricardo Ferraz olhou pela janela da mansão dele, aquela janela de vidro duplo importado que nunca deixava entrar barulho, e viu algo que arrancou o chão debaixo dos pés dele. Guarda essa imagem. Uma mulher na calçada, chuva batendo forte, relâmpagos cortando o céu e uma marmita branca nas mãos dela. Mas não é só isso. Repara no uniforme azul encharcado. Repara na postura curvada, nos ombros caídos, no jeito com que ela olha em volta antes de abrir aquela marmita, como quem tem vergonha de ser vista. Você percebeu o detalhe-se na mão dela? A aliança que já não brilha mais, desgastada pelo tempo e pelo trabalho pesado. Guarda isso, porque daqui a pouco, quando todas as peças se encaixarem, você vai lembrar dessa aliança e tudo vai fazer sentido. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Porque o que você vai ver agora não é história de milagre vazio. Não é conto de fada onde tudo se resolve sozinho. É história de escolha, de olhar para o lado e decidir que a vida do outro importa tanto quanto a sua. De entender que fé não apaga a dor, mas dá direção. E às vezes, direção é tudo o que a gente precisa para não desistir. Então fica comigo. Segura minha mão nessa caminhada. Porque vai doer, vai apertar o peito, vai fazer você questionar coisas que talvez você nunca tenha questionado antes. Mas no final, eu te prometo, vai valer cada segundo. Porque essa é a história de como uma mulher invisível se tornou visível, de como um homem cego aprendeu a enxergar, e de como um gesto pequeno pode reescrever destinos inteiros. A parte forte vem agora. E você não está sozinho nessa. Ricardo Ferraz tinha 52 anos e uma vida que a maioria das pessoas invejaria de longe. Ele era dono da construtora Ferraz em Filhos, empresa que o pai dele fundou nos anos 70 e que ele transformou num império de concreto e vidro espalhado pela zona sul da cidade. Prédios de luxo, condomínios fechados, lofts modernos para executivos que pagavam 3 milhões por apartamento de 100 metros quadrados com vista para o mar. Ricardo assinava contratos milionários, almoçava com políticos, jantava com empresários, viajava para Miami 3 vezes por ano para fechar negócios e voltar com a pele bronzeada e a carteira mais pesada. Ele dirigia um Mercedes preto blindado, usava relógio suíço que custava o preço de um carro popular e morava numa mansão de 800 metros quadrados, num condomínio onde o metro quadrado valia mais que apartamento inteiro em bairro comum. A casa era uma obra-prima de arquitetura contemporânea. Fachada de mármore travertino, portão de madeira maciça com sensor biométrico, jardim projetado por paisagista premiado, piscina de borda infinita que parecia derreter no horizonte. Por dentro, piso aquecido, iluminação automatizada, home theater, adega climatizada com 300 garrafas de vinho importado. Tudo pensado, tudo perfeito, tudo impecável. Ricardo morava sozinho ali. Tinha sido casado por 20 anos com Patrícia, mulher bonita, elegante, que organizava jantares beneficentes e aparecia nas colunas sociais. Tiveram um filho, Leonardo, que hoje morava em Londres trabalhando no mercado financeiro e ligava uma vez por mês, conversa rápida, superficial, cheia de pausas desconfortáveis. O casamento acabou quando Leonardo completou 18. Patrícia pediu divórcio, ficou com um apartamento na praia e uma pensão generosa e refez a vida com um cirurgião plástico 10 anos mais novo. Ricardo não sentiu falta.
Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. A verdade é que Ricardo vivia no automático. Acordava às 6, ia para a academia do condomínio, voltava, tomava banho, vestia terno, saía para reuniões. Almoçava em restaurantes caros onde o garçom sabia o nome dele e trazia uísque antes mesmo de pedir. Passava a tarde no escritório da construtora, assinando papéis, aprovando projetos, brigando com fornecedores, negociando prazos. Voltava para casa às 9, 10 da noite, pedia comida por aplicativo, comia na frente da televisão assistindo noticiário econômico e dormia com a sensação estranha de que tinha feito muita coisa, mas não tinha feito nada que importasse de verdade. Fim de semana, ele jogava golfe com outros empresários, conversas vazias sobre ações, investimentos, política. Domingo à noite, batia aquela melancolia sem nome, aquela solidão que dinheiro não compra e sucesso não cura. Mas na segunda de manhã, ele colocava a máscara de novo e seguia. Porque era isso que homens como ele faziam. Seguir, trabalhar, produzir, acumular e fingir que estava tudo bem. Ricardo tinha 3 funcionários fixos na casa. Marta, que limpava e organizava tudo de segunda a sexta. Seu Gonçalo, jardineiro que vinha 2 vezes por semana. E Dona Irene, cozinheira que preparava marmitas para a semana toda e deixava tudo etiquetado na geladeira. Ele mal interagia com eles. Pagava em dia, isso sim. Nunca atrasou o salário. Sempre dava 13º, férias, cesta de Natal. Mas conversar, perguntar como estavam, saber os nomes dos filhos, os problemas, os sonhos. Jamais. Para Ricardo, eles eram parte da estrutura da casa, como o sistema de segurança ou o aquecedor da piscina. E isso é triste, mas é verdade. A gente se acostuma a viver cercado de pessoas e não ver ninguém. A gente terceiriza a humanidade e esquece que do outro lado tem gente de verdade. Com vida de verdade. Com dor de verdade. É aqui que tudo muda. Marta dos Santos tinha 38 anos, mas parecia 50. O rosto tinha rugas fundas demais para a idade. As mãos eram ásperas de tanto detergente e água sanitária. As costas doíam todo dia do esforço de esfregar, passar, carregar, subir escada. Ela era magra, quase esquelética, com olheiras roxas que maquiagem nenhuma escondia. Usava o cabelo preso num coque simples, sempre o mesmo uniforme azul marinho que ela mesma lavava e passava todo o fim de semana. E chinelo de dedo surrado, que deixava marca de bolha nos pés. Marta morava numa kitnet alugada a 20 minutos de ônibus da mansão de Ricardo. Um cubículo de 30 metros quadrados com infiltração no teto, janela que não fechava direito, chuveiro que às vezes dava choque e vizinhos que brigavam de madrugada parede e meia. Ela dividia aquele espaço com o filho, Samuel, de 9 anos. O menino dormia no sofá-cama da sala. Marta dormia num colchão de solteiro no que deveria ser o quarto, mas era mais um corredor largo. A vida de Marta era uma matemática cruel de subtrair para sobrar alguma coisa. Aluguel, R$ 800. Luz, água, gás, 150. Passagem de ônibus, 120. Comida, se esticasse bem, 300. Remédio para pressão alta que ela desenvolveu aos 35, R$ 60. E agora, depois do diagnóstico de Samuel, remédio para leucemia que o SUS não fornecia, R$ 2.000 por mês. O salário dela na casa de Ricardo era 1.400. Não fechava. Nunca fechava. Então Marta fazia bico de fim de semana limpando o escritório, pedia emprestado para a vizinha, atrasava o aluguel, cortava a própria comida para Samuel comer. E mesmo assim não dava. Mas ela não reclamava. Não chorava na frente do filho. Não deixava ele ver o desespero. Só sorria, dizia que ia dar tudo certo, que Deus ia prover. E à noite, quando Samuel dormia, ela ficava acordada olhando o teto com infiltração e fazendo contas na cabeça que nunca batiam. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Marta tinha crescido no interior, filha de lavadeira e pedreiro, 7 irmãos, casa de 3 cômodos, comida racionada.
Ela estudou até a 8ª série, largou para trabalhar, ajudar em casa. Foi babá, faxineira, cozinheira, o que aparecesse. Aos 24 conheceu Rodrigo, homem bonito, sorriso fácil, promessas no ouvido. Ele trabalhava em oficina mecânica, ganhava bem, parecia sólido. Casaram no civil, alugaram a kitnet. Marta engravidou logo. Samuel nasceu pequeno, prematuro, mas forte. Nos primeiros anos foi bom. Rodrigo trabalhava, Marta cuidava do menino e fazia faxina meio período. Mas quando Samuel fez 3 anos, Rodrigo começou a beber. Primeiro fim de semana, depois todo o dia. Chegava tarde, gritava, quebrava coisas, gastava o salário no bar. Marta aguentou calada 2 anos, até o dia em que ele levantou a mão para Samuel. Nesse dia, ela botou o menino no colo, pegou uma sacola com roupa e saiu. Nunca mais voltou. Rodrigo não correu atrás, não ligou, sumiu. E Marta ficou sozinha com um filho de 5 anos e a responsabilidade inteira do mundo nos ombros. Ela conseguiu o emprego na casa de Ricardo faz 4 anos. Indicação de uma amiga. No começo tinha medo de fazer algo errado, de ser demitida, de perder aquela chance. Então ela caprichava. Limpava cada canto. Dobrava a toalha com perfeição de hotel 5 estrelas. Deixava a casa impecável. Ricardo nunca elogiou, mas também nunca reclamou. E para Marta, isso já era vitória. Ela chegava todo dia às 7 em ponto, ficava até às 5 e voltava para casa exausta para fazer comida para o Samuel, ajudar na lição, dar banho, botar para dormir e recomeçar no dia seguinte. Não tinha folga emocional, não tinha tempo para pensar em futuro, em sonho, em descanso, só sobreviver. Dia após dia, até que Samuel começou a reclamar de dor nas pernas, de cansaço, de roxos que apareciam do nada. Marta achou que era coisa de criança, excesso de correria. Mas quando ele desmaiou na escola, ela correu para o hospital. E lá veio o diagnóstico que partiu ela ao meio. Leucemia linfoblástica aguda. Tratamento longo, quimioterapia agressiva e um remédio importado que acelerava a cura, mas custava os olhos da cara. Repara no que não é dito. Marta chorou 3 dias seguidos. Depois, enxugou o rosto, respirou fundo e decidiu. Samuel ia se curar. Custasse o que custasse. Ela vendeu os poucos móveis que tinha, a televisão velha, o celular que ainda prestava. Pediu empréstimo para a agiota do bairro, juros abusivos. Pegou o bico de madrugada limpando padaria. Cortou tudo, internet, gás, até sabonete virou luxo. Começou a usar sabão em barra que a vizinha dava. E mesmo assim não dava. Foi quando ela olhou para o lixo da mansão de Ricardo e viu que ali tinha comida. Comida boa, limpa, que ia para o caminhão e seria desperdiçada. Ela lutou contra a vergonha uma semana inteira, até que a fome venceu. E numa noite de chuva, ela pegou uma marmita, sentou na calçada e comeu, chorando por dentro, mas comendo. Porque dignidade não enche barriga. E Samuel precisava dela viva. A parte forte vem agora. Era terça-feira, 13 de outubro. O dia tinha sido pesado na construtora, reunião tensa com investidores que queriam explicação sobre atraso na obra do condomínio novo. Ricardo segurou a bronca, sorriu profissionalmente, prometeu solução em 48 horas, mas por dentro estava fervendo. Quando chegou no aeroporto para viajar para São Paulo fechar outro contrato, avisaram que o voo estava cancelado por problema técnico. Ele xingou baixo, pegou o carro, voltou para casa. Eram 9 da noite quando ele entrou na mansão. A casa estava silenciosa, luzes apagadas, tudo no lugar. Marta já tinha ido embora, claro. Ele jogou a mala no chão do hall, subiu direto para o escritório. Se serviu de uísque escocês de 18 anos e ligou o notebook. Tentou trabalhar, mas não conseguia focar. Tinha uma irritação surda, uma insatisfação sem forma. Ele levantou, foi até a janela que dava para a rua. A chuva tinha começado de repente. Temporal forte, vento dobrando as árvores, água descendo em cortina. E foi quando ele viu uma figura na calçada perto do portão, do lado de fora do muro, agachada.
ao lado de um saco de lixo preto que o caminhão ainda não tinha recolhido. A pessoa abriu o saco, tirou algo de dentro, uma marmita branca descartável. Ricardo franziu a testa. Morador de rua, pensou. Ele pegou o celular para ligar para o segurança do condomínio, mas antes de discar, algo fez ele olhar com mais atenção. A pessoa estava sentando no meio-fio agora, debaixo da chuva que batia forte, e abriu a marmita. Comeu rápido, quase desesperadamente, sem parar para respirar. Ricardo ampliou a visão apertando os olhos e então viu o uniforme azul, a postura, o cabelo preso em coque. Era Marta. Ele sentiu o coração disparar. Largou o celular na mesa, desceu a escada correndo, atravessou a sala, abriu a porta da frente. A chuva bateu nele imediatamente, molhando o terno caro. Ele atravessou o jardim, chegou no portão, acionou a abertura. Marta levantou os olhos, assustada. Quando viu que era ele, ficou branca. Ela fechou a marmita num movimento rápido, tentou esconder atrás das costas, mas era tarde. Ricardo viu tudo. Você percebeu o detalhe pálida na mão dela? Guarda isso. Marta? A voz dele saiu rouca, quase incrédula. Ela se levantou rápido demais, cambaleou, e ele correu para segurar o braço dela antes que caísse. O toque foi um choque. Os dedos dele encontraram a pele gelada dela, molhada, tremendo. Ela estava congelando. Doutor Ricardo, eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar. Não aquele choro bonito de filme, mas o choro feio, desesperado de quem guardou demais e não aguenta mais. Soluços que sacudiam o corpo inteiro, dentes batendo de frio. Lágrimas misturadas com chuva. Ricardo não sabia o que fazer. Nunca tinha visto ninguém desmoronar assim na frente dele. Ele segurou os ombros dela com mais firmeza. Vem para dentro. Agora. Não era pedido, era ordem. Mas uma ordem cuidadosa, cheia de urgência. Marta hesitou. Doutor, eu tô suja, não posso. Vem. Ele praticamente a arrastou para dentro do portão. Atravessou o jardim com ela, entrou na casa. Deixou um rastro de água no mármore que ela mesma tinha limpado pela manhã. É aqui que tudo muda. Ricardo guiou Marta até a cozinha, puxou uma cadeira, botou ela para sentar. Ela obedeceu, corpo mole, tremendo incontrolavelmente. Ele pegou uma toalha no lavabo, jogou nos ombros dela, ligou a chaleira. Nem sabia por que estava fazendo aquilo. Só sabia que precisava, que não podia deixar ela ali, naquele estado. Enquanto a água esquentava, ele olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez em 4 anos. Viu as olheiras fundas, a magreza excessiva, as mãos cheias de calos, a aliança desgastada, o uniforme remendado. Viu uma mulher que trabalhava para ele todo dia e que ele nunca tinha visto. O que você estava fazendo lá fora? A pergunta saiu mais dura que ele queria. Marta encolheu os ombros, olhando para o chão. Eu estava com fome. A voz dela era um fio. Ricardo piscou. Com fome? Ela assentiu, sem levantar os olhos. Eu não comi hoje. Nem ontem direito. Eu tô economizando. Economizando? Ele repetia as palavras dela tentando processar. Economizando para quê? E então Marta levantou o rosto e os olhos dela estavam cheios de uma dor tão profunda que Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Pro remédio do meu filho. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Ricardo serviu chá quente, botou na frente dela. Marta segurou a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer. Ele sentou na cadeira ao lado, esperou. E então ela começou a falar. Devagar, com pausas, como quem não está acostumada a ser ouvida. Meu filho tem 9 anos. Nome dele é Samuel. Ele foi diagnosticado com leucemia há 5 meses. Ricardo sentiu o estômago gelar. Leucemia? Ela assentiu. Linfoblástica aguda, é um tipo que dá em criança. Os médicos disseram que tem cura, que o tratamento funciona bem, mas precisa seguir o protocolo certo. Quimioterapia, remédios, acompanhamento. O SUS cobre a químio, mas tem uns remédios importados que aceleram a recuperação, que evitam infecção, que seguram os efeitos colaterais. Esses remédios não tem no SUS.
Precisa comprar por fora. Ela parou para beber um gole de chá, mãos ainda tremendo. Cada caixa custa R$ 2.000 e precisa todo mês, às vezes 2 caixas. Ricardo fez as contas mentalmente. 2.000 por mês, vezes 12 meses, R$ 24.000. O preço de um fim de semana dele em Miami. O preço de um relógio que ele tinha comprado e usado 2 vezes. E você não tem esse dinheiro? Não era a pergunta. Ela balançou a cabeça. Não, meu salário é 1.400. Eu pago aluguel, luz, água, passagem, comida. Não sobra nada. Eu comecei a fazer bico fim de semana, peguei empréstimo com a agiota, vendi tudo que tinha em casa. Mas não tá dando. E eu não posso parar o tratamento dele. Não posso. A voz dela quebrou. Então eu comecei a cortar da minha comida. Pulo café, pulo almoço, janto só arroz. E quando não aguento mais, eu pego o que tá no lixo aqui. Comida limpa, boa, que o senhor jogou fora. Eu não tô roubando, eu juro. Ela não conseguiu terminar. Afundou o rosto nas mãos e soluçou. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele. Uma dor estranha, culpa misturada com vergonha. Ele lembrou de quantas vezes jogou comida fora. Pediu mais do que conseguia comer. Deixou estragar na geladeira, nem pensava nisso. Era automático. E enquanto isso, Marta separava os restos dele para sobreviver. Por que você não pediu ajuda? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Marta levantou o rosto, olhos vermelhos. Para quem? Pro senhor? Ela deu um sorriso triste, sem humor. Doutor Ricardo, o senhor nem sabe meu sobrenome. Nem sabe que eu tenho filho. O senhor passa por mim todo dia e não me vê. Eu sou invisível aqui. E tudo bem. Eu não tô reclamando. Eu preciso desse emprego. Não posso arriscar perder. Então eu fico quieta. Faço meu trabalho. E vou embora. Eu não posso pedir nada. Porque se eu incomodar, se eu me tornar um problema, o senhor me manda embora. E aí eu perco tudo. Ela tinha razão. E isso doía mais que qualquer coisa. Ricardo nunca tinha olhado para ela. Nunca perguntou como estava, se precisava de algo, se tinha família. Ela era uma função, não uma pessoa. E agora, sentada ali na cozinha dele, encharcada, faminta, desesperada, ela era a pessoa mais real que ele tinha visto em anos. Marta, Ele não sabia o que dizer. Desculpa parecia pequeno demais. Ele respirou fundo. Você não vai mais passar por isso. Eu vou te ajudar. Ela olhou para ele com descrença. Doutor, eu não vim aqui pedir nada. Eu sei, mas eu tô oferecendo. Quanto você precisa pro remédio desse mês? Marta engoliu seco. 2.000 pro remédio principal, mais 500 para uns suplementos que o médico pediu. Ricardo já estava pegando a carteira. Tirou 3.000 em dinheiro, botou na mesa. Toma. E semana que vem a gente conversa sobre aumento de salário. Você não vai mais ter que escolher entre comida e remédio do seu filho. Nunca mais. Marta olhou para o dinheiro e começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era gratidão tão intensa que não cabia no peito. Ela pegou a mão de Ricardo e apertou, como se fosse a última tábua num naufrágio. Deus te abençoe, doutor. Deus te abençoe muito. O senhor não sabe o que isso significa. Não sabe. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele apertou a mão dela de volta. Aquela mão áspera, calejada, que limpava a casa dele todo dia sem ele jamais agradecer. Vai para casa, Marta. Descansa. Amanhã você não precisa vir. Fica com o Samuel. Ela balançou a cabeça rápido. Não, doutor, eu venho. Eu preciso trabalhar, Marta. A voz dele ficou firme. Vai para casa, é uma ordem. Ela hesitou, mas depois assentiu. Ricardo chamou um Uber para ela. Esperou até o carro chegar. Quando ela estava saindo, ela se virou. Doutor Ricardo, obrigada, de coração. O senhor é uma bênção. E então ela foi embora, levando os 3.000 reais e um alívio temporário. Ricardo ficou na porta vendo o carro sumir na chuva. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha feito algo que importava. Repara no que não é dito. Nos dias seguintes, alguma coisa mudou em Ricardo. Ele começou a reparar. Não só em Marta, mas em tudo.
no segurança do condomínio que ficava 12 horas em pé sem reclamar, no entregador de aplicativo que pedalava sob sol escaldante para levar comida quente, na mulher que limpava o banheiro do restaurante caro onde ele almoçava. Gente invisível. Gente que fazia o mundo funcionar enquanto pessoas como ele nem percebiam. E isso mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. Ele começou a cumprimentar pelo nome, perguntar como estava o dia, dar gorjeta maior. Pequenos gestos, mas que mudavam algo dentro dele. Como se estivesse acordando de um sono longo. Com Marta, a mudança foi ainda maior. Ele passou a prestar atenção. Viu como ela chegava sempre 15 minutos mais cedo. Como caprichava em cada detalhe. Como nunca deixava nada para trás. Viu também que ela nunca comia ali. Trazia uma garrafinha de água de casa, nada mais. No horário do almoço, ela sentava no quartinho de serviço e ficava quieta, olhando o celular. Ricardo percebeu que ela não estava passando tempo nas redes sociais. Ela estava só, esperando o tempo passar para voltar ao trabalho, porque não tinha comida. Uma manhã, ele deixou marmita pronta na geladeira com um bilhete. Para você, Marta, não precisa agradecer. Quando voltou à noite, a marmita estava vazia e lavada. E havia outro bilhete em cima. Obrigada, doutor, Deus abençoe. Foi um gesto pequeno, mas significou o mundo. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Ricardo começou a perguntar sobre Samuel. Como estava o tratamento, se o remédio estava fazendo efeito, se o menino estava conseguindo ir para a escola. Marta respondia tímida, mas aos poucos foi se abrindo. Contou que Samuel era esperto, que adorava desenhar, que mesmo doente não perdia o sorriso. Contou que ele tinha medo das agulhas, que chorava baixinho antes da químio, mas que depois ficava bem, corajoso. Contou que ele perguntava quando ia voltar a jogar bola, quando o cabelo ia crescer de novo, quando ia deixar de sentir tanto cansaço. E Ricardo ouvia, realmente ouvia, e cada palavra era uma facada, porque aquilo era real. Não era notícia de jornal, estatística, caso distante. Era o filho de uma mulher que trabalhava para ele. Um menino de 9 anos lutando para sobreviver, enquanto Ricardo se preocupava com reunião e margem de lucro. Ele decidiu fazer mais. Ligou para o hospital público onde Samuel fazia tratamento, falou com a assistente social. Explicou que queria ajudar com os custos. A assistente foi gentil, agradeceu e confirmou tudo o que Marta tinha dito. Leucemia linfoblástica aguda, prognóstico bom com tratamento adequado. Mas os medicamentos importados realmente faziam diferença. Ela passou a lista completa. 3 tipos de remédio. Todos caros, todos necessários. Ricardo anotou tudo, pesquisou os preços e sentiu o estômago revirar. R$10.000 por mês. Era muito para a maioria das pessoas. Mas para ele, era o que ele gastava em vinho num jantar de negócios. Era ridículo. Era obsceno. Como ele tinha vivido tanto tempo sem ver isso? Na sexta-feira, ele chamou Marta para o escritório. Ela entrou nervosa, achando que tinha feito algo errado. Ricardo apontou a cadeira. Senta, preciso falar uma coisa. Ela sentou na beirada, mãos no colo. Ele respirou fundo. Eu liguei para o hospital. Falei com a assistente social. Ela me passou a lista de remédios que o Samuel precisa. Marta arregalou os olhos. Doutor, o senhor não precisava... Ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu vou cobrir todos os custos do tratamento. Remédios, exames, consultas, o que for necessário, até o fim, até o Samuel ficar curado. A parte forte vem agora. Marta ficou paralisada. Não disse nada por longos segundos. Só olhava para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então a boca dela tremeu, os olhos encheram de água e ela desabou. Não conseguiu segurar. Chorou alto, desesperada, soluçando, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo se levantou, foi até ela, botou a mão no ombro dela. Calma, Marta. Respira. Ela agarrou a mão dele, apertou forte. Doutor, o senhor não sabe o que está fazendo por mim. Não sabe. Eu tava sem saída. Eu não sabia mais o que fazer.
Eu estava pensando em coisas horríveis, em desistir, em coisas que não devia pensar. Mas o Senhor apareceu como um anjo, como uma resposta de Deus. Eu não sei como agradecer, não sei. Ricardo sentiu a garganta apertar. Você não precisa agradecer. Só cuida do seu filho e fica tranquila. Eu vou garantir que ele tenha tudo o que precisa. Marta levantou, abraçou ele. Foi um abraço desesperado, apertado, cheio de gratidão que não cabia em palavras. Ricardo retribuiu desajeitado porque não estava acostumado, mas sentiu algo bom naquilo, algo certo, como se finalmente tivesse encontrado um propósito. É aqui que tudo muda. Ricardo passou o fim de semana leve, satisfeito, sentindo que tinha feito a coisa certa. Na segunda-feira, ele foi para o escritório da construtora com energia renovada. Aprovou projetos, fechou contratos, tratou fornecedores com paciência incomum, almoçou com um sócio e percebeu que estava sorrindo mais. A vida parecia ter ganhado uma cor diferente, até que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu distraído. Alô? Senhor Ferraz? A voz do outro lado era masculina, fria, formal. Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Almeida. Sou advogado da família Torres. Preciso marcar uma reunião urgente com o senhor. É sobre a funcionária Marta dos Santos. O coração de Ricardo deu um pulo. Que família Torres? Os proprietários da mansão 3 casas abaixo da sua. A senhora Helena Torres. Marta trabalhou lá por 2 anos antes de trabalhar para o senhor. E ela saiu de lá sob circunstâncias problemáticas. Ricardo sentiu um frio na espinha. Que tipo de circunstâncias? Prefiro discutir pessoalmente, senhor Ferraz. São questões delicadas. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Ricardo olhou para o relógio. 3 horas. Tinha reunião às 4. Pode ser às 5? Perfeito. Meu escritório fica na Avenida Paulista, número... Ele anotou o endereço, desligou e ficou olhando para o celular. Um nó apertando o estômago. Que circunstâncias problemáticas. O que Marta tinha feito, ou o que tinham feito com ela. Ele tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. As horas arrastaram. Quando deu 5 horas, ele saiu correndo, pegou o carro, dirigiu até o escritório de advocacia. Era um prédio corporativo espelhado, 10º andar, sala ampla com vista panorâmica. Dr. Almeida o recebeu com aperto de mão firme e sorriso profissional. Homem de 50 e poucos anos, terno cinza impecável, óculos de aro fino. Senhor Ferraz, obrigado por vir. Senta, por favor. Ricardo sentou numa poltrona de couro. Almeida se acomodou atrás da mesa de madeira maciça. Vou direto ao ponto. Marta dos Santos foi empregada da senhora Helena Torres de janeiro de 2020 até março de 2022. Ela foi demitida por justa causa. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Ricardo franziu a testa. Justa causa por quê? Almeida juntou as mãos sobre a mesa, assumindo uma postura de quem vai dar notícia ruim. Por furto. A palavra caiu no ar como uma bomba. Ricardo piscou. Furto? Sim. Marta foi flagrada levando objetos da residência dos Torres. Joias, dinheiro, itens pessoais. A senhora Helena não quis abrir boletim de ocorrência porque, bem, ela tem bom coração e não queria arruinar a vida da moça. Mas demitiu na hora e exigiu que Marta devolvesse tudo. Parte foi devolvida, mas ainda há valores pendentes. Estamos em negociação para resolver isso sem precisar partir para medidas judiciais. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você tem provas disso? Almeida abriu uma pasta e deslizou documentos pela mesa. Fotos de objetos, recibos, e-mails trocados com Marta onde ela pedia mais prazo para devolver coisas. Tudo documentado, senhor Ferraz. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Olhou as fotos, um colar, brincos, relógio, valores altos. Os e-mails pareciam reais. A assinatura digital de Marta. Ele sentiu a cabeça girar. Por que você está me contando isso? Almeida se recostou na cadeira. Porque soubemos que o senhor está ajudando Marta financeiramente, pagando o tratamento do filho dela. E bem, achamos importante alertá-lo.
Marta tem um histórico de manipulação emocional. Ela usa a história do filho doente, que é real sim, mas usa para conseguir dinheiro, favores, doações. Já fez isso com outros patrões antes dos Torres. É um padrão de comportamento. E nós não queríamos que o senhor fosse a próxima vítima. Ricardo sentiu náusea subir. Você está dizendo que ela está me enganando? Estou dizendo que o senhor precisa tomar cuidado. Marta é muito convincente. Ela sabe tocar o coração das pessoas. Mas no fundo, ela se aproveita da boa vontade alheia. Já vi isso acontecer antes. Pessoas generosas sendo manipuladas, perdendo dinheiro, perdendo confiança. Não quero que isso aconteça com o senhor. Ricardo ficou em silêncio, tentando processar. Ele lembrou da Marta na chuva, comendo do lixo, da forma genuína com que ela agradeceu, das lágrimas dela. Podia ser mentira? Encenação? Ele não queria acreditar. Mas os documentos estavam ali. Fotos, e-mails, provas. Senhor Ferraz, a voz de Almeida ficou mais suave. Eu entendo que o senhor tem bom coração, que quer ajudar. Mas é importante ser cauteloso, verificar as coisas antes de se comprometer. Marta pode estar dizendo a verdade sobre o filho, mas isso não muda o fato de que ela tem um histórico de desonestidade e história se repete. Ricardo agradeceu mecanicamente, guardou os papéis e saiu do escritório com um peso esmagador no peito. No elevador, ele olhou para as fotos de novo. Tentou entender. Queria acreditar em Marta. Mas e se ele estivesse sendo enganado? E se ela fosse boa demais em fingir? Repara no que não é dito. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou virando na cama, pensando, revirando cada conversa com Marta, cada gesto, cada palavra, tentando encontrar sinais de mentira. Mas tudo parecia genuíno. A dor dela era real. Ele tinha certeza disso. Ou queria ter. Na terça-feira de manhã, ele chegou em casa antes do horário e esperou Marta. Quando ela chegou, pontual como sempre, ele estava na cozinha. Bom dia, doutor. A voz dela era suave, tímida. Ele não respondeu o cumprimento. Marta, preciso falar com você. Agora. O tom dele era sério. Ela ficou pálida. Aconteceu alguma coisa? Vem pro escritório. Ele subiu, ela seguiu. Quando entraram, ele fechou a porta. Marta estava tremendo. Senta! Ela sentou. Ricardo ficou de pé, braços cruzados. Eu recebi uma ligação ontem, de um advogado, Dr. Almeida. Ele disse que representa a família Torres. O rosto de Marta mudou na hora. Perdeu toda a cor. Os lábios tremeram. Ele me contou que você foi demitida de lá por justa causa. Que você roubou, é verdade? A voz dele saiu dura, acusatória. Marta fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, tinha lágrimas. É verdade que fui demitida. Mas não é verdade que roubei. A voz dela era um sussurro quebrado. Ricardo bateu a pasta na mesa. Ele tem provas, fotos, e-mails, documentos. Tá tudo aqui. Ele espalhou os papéis na frente dela. Marta olhou e começou a chorar. Doutor, isso é mentira. É tudo mentira. Eu nunca roubei nada, juro pela vida do meu filho. Ela colocou a mão no peito, voz desesperada. Então explica. Explica esses e-mails, explica essas fotos. Marta enxugou as lágrimas com as costas da mão, tremendo. Eu trabalhei na casa da dona Helena por 2 anos. Ela era exigente, difícil, mas eu precisava do emprego. Quando o Samuel adoeceu, eu comecei a faltar mais. Levar ele no hospital, marcar consulta, essas coisas. Dona Helena não gostou. Disse que eu tinha que escolher. Ou o trabalho ou o filho. Eu tentei equilibrar, mas não dava. Ela parou para respirar, limpando-se o nariz. Um dia, ela perdeu um colar. De diamantes. Caríssimo. Revirou a casa inteira. Acusou todo mundo. A cozinheira, o jardineiro, eu. Chamou a gente na sala, gritou, ameaçou chamar a polícia. No fim, me demitiu. Disse que tinha certeza que eu tinha roubado. Que eu era a única que entrava no quarto dela. Eu implorei, doutor. Chorei, pedi para ela acreditar em mim. Mas ela não quis ouvir. Me botou para fora no mesmo dia, sem pagar nada, sem carta de recomendação. Nada. Marta soluçou. 2 semanas depois, o colar apareceu.
Tava no cofre dela o tempo todo. Ela tinha guardado e esquecido. Mas ela nunca me pediu desculpas. Nunca me ligou de volta. E agora o advogado dela tá espalhando que eu sou ladra, que eu manipulo as pessoas. Tudo para me destruir, para garantir que eu nunca mais consiga emprego decente. É aqui que tudo muda. Ricardo ouviu tudo, mas ainda tinha dúvida. E esses e-mails? Onde você pede para devolver coisas? Marta balançou a cabeça. São falsos, doutor. Ou foram tirados de contexto. Eu mandei um e-mail uma vez, sim, depois que fui demitida, pedindo que ela me devolvesse minhas coisas pessoais que ficaram lá. Uniforme, sapato, uma marmita que eu levava. Ela nunca devolveu. Deve ser isso que o advogado tá usando, invertendo as coisas para parecer que eu tô devolvendo coisas dela. Ela olhou para ele com uma franqueza dolorosa. Doutor Ricardo, como eu provo que não fiz nada? É a minha palavra contra a dela. E ela tem dinheiro, poder, advogado. Eu não tenho nada, só a verdade. E às vezes, a verdade não é suficiente para ganhar. Ricardo sentou na cadeira, de frente para ela. Marta, eu quero acreditar em você, de verdade. Mas eu preciso de mais que palavras. Preciso de algo concreto. Marta respirou fundo. Então ela abriu a bolsa velha que sempre carregava, remexeu dentro e tirou um envelope amarrotado. Entregou para Ricardo. O que é isso? Ele abriu. Dentro tinha 3.000 reais. O dinheiro que ele tinha dado naquela primeira noite. Intacto. Amassado, dobrado, mas intacto. Marta falou baixo. Eu não usei. Eu guardei, porque eu sabia que um dia alguém ia duvidar de mim de novo. E eu queria ter como provar que não pego nada de ninguém. O senhor me deu esse dinheiro para comprar remédio. Mas eu não usei. Peguei empréstimo com a vizinha, fiz mais bico, mas não toquei nesse dinheiro. Porque eu queria devolver para o senhor se o senhor pedisse. Para provar que eu sou honesta. A voz dela quebrou. Mas agora eu vejo que nem isso é suficiente. Porque se o senhor não acredita, ninguém vai acreditar. E eu vou ficar sozinha de novo. Com a minha palavra contra o mundo. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Ricardo olhou para o dinheiro nas mãos dele. E algo clicou. Se Marta fosse ladra, manipuladora, aproveitadora, ela teria usado esse dinheiro na primeira chance. Comprado o remédio, pagado o agiota, resolvido os problemas. Mas ela não usou. Guardou. Para devolver. Para provar. Isso não era comportamento de quem engana. Era comportamento de quem tem tanto medo de ser acusada que guarda tudo, controla tudo, para se proteger. Ele empurrou o envelope de volta para ela. Guarda e usa. Compra o remédio do Samuel. Marta olhou para ele, olhos arregalados. O senhor acredita em mim? Ricardo demorou para responder. Não porque duvidava, mas porque a pergunta era maior. Era sobre escolher ver o melhor no outro. Era sobre fé. Sobre confiar mesmo sem prova absoluta. Eu acredito. A voz dele saiu firme. Marta desabou. Chorou ali mesmo, sem conseguir parar. Ricardo se levantou, foi até ela, botou a mão no ombro dela. Calma, respira. Eu vou resolver isso. Vou limpar seu nome, te prometo. E era verdade. Porque agora não era só sobre ajudar, era sobre justiça. A parte forte vem agora. Ricardo não era investigador, mas era empresário, acostumado a resolver problemas, a ir atrás de informação. Então ele começou metódico. Primeiro, ligou para Dona Célia, a governanta que trabalhava na casa vizinha e conhecia Marta há anos. Marcaram um café discreto num lugar longe do bairro. Célia chegou nervosa, achando que tinha feito algo errado. Ricardo acalmou ela. Dona Célia, preciso da sua ajuda. Preciso saber a verdade sobre a Marta. O que aconteceu na casa dos Torres? Célia suspirou. Doutor Ricardo, aquilo foi uma injustiça. Marta nunca roubou nada. Eu sei porque eu estava lá quando tudo aconteceu. Dona Helena é uma mulher difícil, orgulhosa. Quando ela perdeu aquele colar, ela surtou. Xingou todo mundo, ameaçou, humilhou. Marta chorou tanto naquele dia que deu dó. Mas Dona Helena não quis ouvir. Depois que o colar apareceu, ela não admitiu o erro. Nunca pediu desculpa, só mandou todo mundo ficar quieto. Disse que a reputação da família não podia ser manchada por causa de empregada.
Ricardo anotou tudo. Quem achou o colar? A sobrinha dela, a Júlia. Ela estava remexendo no cofre procurando um documento e encontrou. Ela até comentou comigo. Disse que a tia tinha esquecido. Mas Dona Helena nunca admitiu na frente dos outros. Ricardo sentiu uma luz se acender. Você tem o contato da Júlia? Célia hesitou. Tenho, mas não sei se ela vai falar, doutor. Ela tem medo da tia. Dona Helena sustenta ela. Me passa o contato, por favor. Eu preciso disso para ajudar a Marta. Célia olhou para ele, viu a sinceridade e anotou o número num guardanapo. Toma, mas cuidado. A família Torres é poderosa. Eles não gostam de ser contrariados. Ricardo agradeceu, pagou o café e saiu de lá com o primeiro fio para puxar. Ele ligou para Júlia no dia seguinte, não pelo celular pessoal, mas de um telefone público, para não deixar rastro. Ela atendeu desconfiada. Alô? Júlia Torres? Sim, quem fala? Meu nome é Ricardo Ferraz. Sou empregador da Marta dos Santos. Preciso falar com você sobre o que aconteceu na casa da sua tia. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro longo. Senhor Ferraz, eu não posso me meter nisso. Você não precisa se meter. Só precisa me dizer a verdade. Marta roubou ou não? Silêncio de novo. Ricardo insistiu. Júlia, uma mulher honesta está sendo destruída por uma mentira. Ela tem um filho doente. Ela está lutando para sobreviver e a reputação dela está sendo arrasada. Você sabe a verdade. Você encontrou o colar. Só preciso que você confirme isso. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu encontrei o colar no cofre. Minha tia tinha guardado e esquecido, mas ela nunca admitiu. E o advogado dela, o Almeida, espalhou a história do roubo para justificar a demissão sem pagar os direitos. Foi sujo, eu sei, mas eu não posso ir contra minha tia. Ela me sustenta, paga minha faculdade, meu apartamento. Se eu falar, ela me corta. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Ricardo respirou fundo. Júlia, eu entendo, mas pensa bem. Você está deixando uma injustiça acontecer porque tem medo de perder conforto. Isso te deixa bem à noite? Silêncio. Depois a voz dela tremeu. Não, não me deixa. Eu penso na Marta todo dia. Eu sei que foi errado, mas eu não sei o que fazer. Grava uma mensagem, ou escreve um relato, só confirmando a verdade. Eu não vou expor você. Só preciso disso para confrontar o advogado, para limpar o nome dela. Júlia ficou em silêncio longos segundos. Ricardo esperou, coração acelerado. Finalmente, ela suspirou. Tá bem, eu vou gravar. Mas você promete que meu nome não vai aparecer? Prometo. Ela desligou. 20 minutos depois, o celular de Ricardo apitou. Mensagem de áudio de número desconhecido. Ele apertou play. A voz de Júlia tremendo, mas clara. Meu nome é Júlia Torres. Eu sou sobrinha de Helena Torres. Eu tô gravando isso porque não consigo mais viver com a culpa. Marta dos Santos não roubou nada. O colar que sumiu estava no cofre da minha tia o tempo todo. Ela esqueceu que tinha guardado. Eu encontrei. Mas minha tia nunca admitiu o erro. Ela demitiu a Marta injustamente e espalhou que ela era ladra para justificar a demissão. Isso é a verdade. E eu sinto muito por não ter tido coragem de falar antes. A gravação acabou. Ricardo sentiu um alívio imenso. Agora ele tinha prova. Agora podia agir. É aqui que tudo muda. Mas ele não parou por aí. Ele precisava de mais. Ligou para os outros empregados que tinham trabalhado com Marta na casa dos Torres. Conseguiu contato de 2, a cozinheira, Dona Lúcia, e o jardineiro, seu Marcos. Marcou encontros separados, discretos. Dona Lúcia confirmou tudo. Marta era honesta, doutor. Trabalhadora. Nunca vi ela pegar nada que não fosse dela. Aquela história de roubo foi armação da patroa para não pagar rescisão. Seu Marcos disse o mesmo. Marta não merecia aquilo. Foi humilhada, injustiçada. Mas Dona Helena é poderosa. Ninguém teve coragem de falar nada. Ricardo agradeceu. Anotou tudo. Agora ele tinha 3 testemunhas, mais a gravação de Júlia. Era suficiente. Ele ligou para o advogado Almeida. Doutor Almeida, aqui é Ricardo Ferraz. Preciso marcar outra reunião, urgente. O tom dele era firme.
Almeida aceitou, curioso. Marcaram para o dia seguinte, mesmo escritório. Ricardo se preparou. Organizou os áudios, os depoimentos, imprimiu tudo e foi para o confronto. Repara no que não é dito. Ricardo entrou no escritório de Almeida sem cerimônia. Passou direto pela secretária, abriu a porta da sala. O advogado levantou surpreso. Senhor Ferraz, o senhor não pode... Posso. Ricardo fechou a porta. Trancou por dentro. Almeida ficou tenso. O que está acontecendo? Ricardo jogou pum de uma pasta na mesa. Eu sei que Marta não roubou nada. Tenho provas. Almeida deu um sorriso condescendente. Senhor Ferraz, com todo respeito, o senhor foi enganado. Não, quem está enganando é você. Ricardo abriu a pasta. Tenho aqui gravação da sobrinha da sua cliente, Júlia Torres, confirmando que o colar estava no cofre. Que Helena esqueceu. Que Marta foi injustamente acusada. Tenho depoimento de 3 ex-funcionários da casa confirmando que Marta era honesta. E tenho cópia dos e-mails que você alterou, para parecer que Marta estava devolvendo objetos, quando na verdade ela estava pedindo as coisas pessoais dela de volta. Ele espalhou tudo na mesa. Almeida ficou pálido. Isso não prova nada. Prova sim. E eu vou usar. Vou levar isso para a mídia. Vou processar você e a família Torres por difamação, danos morais, assédio moral. Vou destruir a reputação da Helena Torres do jeito que ela destruiu a da Marta. A não ser... Ele parou, olhou fundo nos olhos do advogado. Que você resolva isso agora. A parte forte vem agora. Almeida engoliu seco. Ele sabia que Ricardo tinha dinheiro, contatos, poder. Sabia que uma briga pública ia manchar a família Torres. E pior, sabia que Ricardo tinha razão. As provas estavam ali. Ele mediu as opções. Suspirou, derrotado. O que o senhor quer? Ricardo sentou. Cruzou as pernas, assumindo controle total. Quero um documento assinado reconhecendo que Marta foi injustamente acusada. Quero 20 mil reais de indenização paga a ela pelos danos morais. Quero carta de recomendação. E quero que você pare de espalhar mentiras sobre ela. Imediatamente. Almeida abriu a boca para protestar. Mas Ricardo levantou a mão. Não é negociação, é ultimato. Você tem até amanhã meio-dia para me enviar tudo assinado. Se não, eu vou para a imprensa. E você sabe que eu não estou blefando. Ele levantou, pegou a pasta e foi até a porta. Destravou, abriu, olhou para trás. Amanhã, meio-dia, não me decepcione. E saiu. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. No dia seguinte, às 11 da manhã, o e-mail chegou. Documento assinado reconhecendo a inocência de Marta, pedido de desculpas oficial, 20 mil reais depositados na conta dela e carta de recomendação elogiosa. Ricardo imprimiu tudo, colocou numa pasta nova e foi para casa. Marta estava limpando a sala. Quando o viu, sorriu tímida. Bom dia, doutor. Ele não sorriu de volta, só apontou para o sofá. Senta, tenho uma coisa para te mostrar. Ela sentou nervosa. Ele entregou a pasta. Abre. Ela abriu, leu o primeiro documento, depois o segundo, depois o terceiro. E então começou a tremer. Doutor, isso é real? A voz dela era um sussurro incrédulo. É real. Seu nome tá limpo, Marta. Oficialmente, você foi inocentada. E eles pagaram indenização. 20 mil reais. Já tá na sua conta. Marta olhou para ele, olhos arregalados, boca aberta, sem conseguir falar. Então ela desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, na sala, e chorou como Ricardo nunca tinha visto alguém chorar. Soluços profundos, corpo inteiro sacudindo, lágrimas sem fim. Ela segurava os documentos contra o peito como se fossem ouro. Deus é fiel. Deus é fiel. Ela repetia sem parar, voz embargada. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, segurou os ombros dela. Acabou, Marta. Acabou. Ninguém mais vai te acusar, você é livre. Repara no que não é dito. Marta levantou o rosto, olhou para ele com gratidão tão intensa que doía. Por que o senhor fez isso por mim? Por quê? Ricardo pensou antes de responder. Porque é o certo. E porque você merece. E porque eu precisava fazer algo que importasse de verdade. Pela primeira vez na vida,
Eu fiz algo que realmente importa. Ela agarrou a mão dele, apertou forte. O Senhor é um anjo, doutor. Um anjo de Deus? Eu vou rezar pelo Senhor todo dia pelo resto da minha vida. Ricardo sentiu a garganta apertar. Ele ajudou ela a levantar, secou as lágrimas dela com um guardanapo. Vai comemorar com o Samuel. Compra algo gostoso para ele. Faz um dia especial. Vocês merecem. Ela assentiu, ainda soluçando, mas agora de alívio. Pegou a pasta, abraçou ele mais uma vez, apertado, desesperado, e foi embora. Ricardo ficou sozinho na sala, olhando a porta que ela tinha acabado de fechar. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz, como se tivesse finalmente encontrado sentido. É aqui que tudo muda. 2 semanas depois, Marta convidou Ricardo para conhecer Samuel. Ela hesitou ao perguntar, com medo de estar sendo invasiva. Mas Ricardo aceitou na hora. Eu adoraria. Eles marcaram num sábado de manhã. Ricardo pegou Marta em casa, dirigiu até o hospital público onde Samuel fazia tratamento. Era um prédio antigo, paredes descascadas, corredores lotados, cheiro forte de desinfetante. Marta guiou ele até o 3º andar, ala pediátrica. Samuel estava internado naquela semana para a nova rodada de quimioterapia. Quando entraram no quarto, Ricardo viu. Um menino magro, careca, pele pálida, mas com olhos brilhantes e sorriso largo. Mãe! Ele acenou. Marta correu, abraçou ele com cuidado. Oi, meu amor, como você tá? Tô bem, cansado, mas bem. Ele olhou para Ricardo curioso. Quem é esse? Marta sorriu. Esse é o Dr. Ricardo, o homem que eu te contei, que tá ajudando a gente. Samuel arregalou os olhos. Ah, é você! Ele estendeu a mãozinha magra. Ricardo apertou com delicadeza. Oi, Samuel. Prazer te conhecer. Os 3 conversaram por 1 hora. Samuel contou dos desenhos que fazia, dos amigos que visitavam, dos enfermeiros legais e dos remédios ruins. Ele era esperto, engraçado, corajoso. Fazia piada sobre a própria careca. Dizia que parecia super-herói. Ricardo sentiu o peito apertar. Aquele menino estava lutando contra uma doença brutal e ainda conseguia sorrir. Tinha uma força que a maioria dos adultos não tinha. Antes de ir embora, Samuel pediu para Ricardo se abaixar. Ele obedeceu. Samuel sussurrou no ouvido dele. Obrigado por salvar minha mãe. Ricardo sentiu os olhos arderem. Ele abraçou o menino de leve, com medo de machucar. De nada, campeão. Você é muito forte. Continue lutando. Samuel assentiu, sorriso enorme. Quando Ricardo e Marta saíram do hospital, ele estava diferente. Mais leve, mais certo de que tinha feito a escolha certa. A parte forte vem agora, mas nem tudo foram flores. Quando a notícia de que Ricardo estava pagando o tratamento de filho de empregada se espalhou no círculo social dele, as reações foram mistas. Alguns amigos elogiaram, chamaram de gesto nobre. Outros criticaram, disseram que ele estava sendo ingênuo, que ia virar alvo de pedidos. Leonardo, o filho dele, ligou de Londres. Pai, ouvi que você está pagando o tratamento de um moleque que nem é seu parente. É verdade? Ricardo confirmou. É verdade. E nada, só achei estranho. Você nunca fez isso antes. Talvez eu devesse ter feito. Leonardo ficou em silêncio. Depois disse meio sem jeito. Tá bem, pai. Se você acha que é o certo. E desligou. Ricardo ficou olhando para o celular, sentindo uma tristeza estranha. Ele mal conhecia o próprio filho. Tinham virado estranhos educados, e isso doía mais do que esperava. Patrícia, a ex-mulher, também ligou. Voz doce, curiosa. Ricardo, eu soube da sua boa ação. Tá ajudando uma faxineira. O tom dela tinha um quê de deboche. Ricardo respirou fundo. É uma funcionária. E sim, tô ajudando. Que bonito. Você virando filantropo na velhice. Ela riu. Cuidado para não virar moda. Senão vai ter fila na porta de casa. Ricardo desligou sem responder. Não ia dar satisfação. Mas as críticas doeram. Fizeram ele questionar por um momento se estava fazendo certo. Até que ele lembrou da Marta na chuva, do Samuel no hospital. E aí ele soube.
Não importava o que os outros pensavam. Ele estava fazendo o certo. E isso bastava. É aqui que tudo muda. Os meses seguintes foram de acompanhamento. Samuel reagiu bem à quimioterapia. Os exames mostraram redução das células cancerígenas, melhora no quadro geral. Os médicos ficaram otimistas. Marta trazia notícias boas toda semana. O hemograma dele melhorou. Ele está ganhando peso. Os médicos disseram que a leucemia está em remissão. Ricardo comemorava cada vitória como se fosse dele. Porque, de certa forma, era. Ele tinha investido não só dinheiro, mas esperança. Tinha escolhido acreditar que valia a pena. E agora, estava vendo o resultado. Samuel voltou para a escola 3 meses depois, ainda com acompanhamento, ainda tomando remédios, mas voltou. Marta mandou foto. Samuel de uniforme, mochila nas costas, sorriso enorme. Ricardo colocou a foto na geladeira, do lado de imã que tinha comprado em Miami e nunca ligou. Toda vez que via, sorria. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? 6 meses depois da noite da chuva, a vida tinha mudado. Para Marta, para Samuel, para Ricardo. Marta continuou trabalhando na mansão, mas agora com carteira assinada, salário justo, benefícios. Ricardo aumentou o salário dela em 50%, garantiu plano de saúde, pagou o curso técnico de administração que ela sempre quis fazer. Ela voltou a sorrir, a ter esperança, a planejar futuro. Samuel terminou o tratamento com sucesso. Leucemia curada, prognóstico excelente. Ele voltou a jogar bola, cresceu 5 centímetros, recuperou a alegria plena de criança. Marta agradecia a Deus todo dia, mas agradecia a Ricardo também, porque ele foi o instrumento. Foi a resposta de oração que ela nem sabia como pedir. Ricardo mudou também. Parou de trabalhar tanto. Começou a priorizar gente. Ligava para o Leonardo uma vez por semana. Conversas ainda desajeitadas, mas sinceras. Tentava reconstruir pontes. Começou a doar parte dos lucros da construtora para o hospital onde Samuel foi tratado. Criou fundo para ajudar outras famílias com câncer infantil. Participava de jantares beneficentes não só para aparecer, mas porque queria fazer diferença. E em casa, ele começou a ver as pessoas. Dona Irene, a cozinheira. Seu Gonçalo, o jardineiro. Marta. Todos tinham nome, história, dignidade. E ele passou a tratá-los assim. Repara no que não é dito. Uma tarde, Ricardo estava no escritório quando Marta bateu na porta. Doutor, trouxe uma coisa para o senhor. Ela entrou com um embrulho nas mãos. Ele abriu. Era uma foto emoldurada. Samuel, cabelo crescido de novo, roupa colorida, segurando um desenho. No desenho, 2 figuras. Uma pequena e uma grande. Embaixo, com letra infantil. Obrigado por salvar minha mãe. Você é meu herói, Samuel. Ricardo sentiu a garganta apertar. Ele olhou para Marta, que tinha os olhos brilhando. Ele quis que eu te desse. Disse que você merece. Ricardo não confiava na própria voz. Só assentiu. Colocou a foto na mesa do escritório, do lado do computador. E toda vez que olhava, lembrava. Lembrava da Marta debaixo de chuva, segurando aquela marmita. Lembrava do momento em que ele escolheu agir. E lembrava que coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo tremendo. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Ricardo estava no escritório numa tarde chuvosa de abril, quase 1 ano depois daquela noite. A chuva batia na janela da mesma forma. Forte, persistente. Ele olhou lá para fora, para o portão, para a calçada onde tinha visto Marta naquela noite. E teve uma revelação. Se ele não tivesse olhado pela janela, se ele não tivesse saído na chuva, se ele não tivesse escolhido agir, Samuel talvez não estivesse vivo. Marta talvez não tivesse conseguido. E ele, Ricardo, ainda estaria vivendo no automático, vazio, sem sentido. Uma cena mudou tudo. Um gesto mudou tudo. E agora, olhando a mesma janela, a mesma chuva, ele entendia. Fé não é ver para crer. É crer mesmo sem ver. É escolher acreditar que a vida do outro importa. Que a dignidade não é luxo, é direito. Que onde faltar força, a gente usa rotina,
Respirar, orar, agir. Ele desceu até a cozinha. Marta estava terminando o trabalho, guardando os últimos pratos. Ela olhou para ele. Doutor, precisa de algo? Ricardo balançou a cabeça. Não, só vim agradecer. Ela franziu a testa. Agradecer? Por quê? Por me ensinar a enxergar. Marta sorriu, aquele sorriso suave, cheio de gratidão. Acho que foi o Senhor que me ensinou, doutor. Me ensinou que ainda tem gente boa no mundo, que a gente não tá sozinho, que Deus age através das pessoas. Ricardo sentiu os olhos arderem. Ele estendeu a mão. Ela apertou. E nesse aperto de mão, nesse gesto simples, tinha tudo. Respeito, gratidão, humanidade. As mãos antes trêmulas dela agora estavam firmes. A aliança que não brilhava agora refletia a luz da cozinha. E Ricardo entendeu. Esse era o milagre. Não a cura instantânea, não a solução mágica, mas a escolha de ver, de agir, de crer. A parte forte vem agora. Se essa história te tocou fundo, se você já passou por injustiça ou já precisou acreditar antes de ver, comenta aqui embaixo. Eu creio. E manda esse vídeo para alguém que precisa de força hoje. Porque a gente não muda o mundo sozinho. Mas quando a gente escolhe ver o outro, quando a gente decide fazer o certo mesmo sem plateia, a gente acende uma luz. E luz atrai luz. Qual foi a última vez que você escolheu acreditar em alguém quando todo mundo duvidava? Me conta nos comentários. Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa para não desistir. E lembra, não corre do medo, atravessa com passos pequenos. Fé não apaga a dor, mas dá direção. E você é mais forte do que imagina. Fica com Deus, que Ele abençoe você e todos que você ama. E se hoje tá pesado, respira. A noite mais longa também termina. Até o próximo vídeo. E não esquece, coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo tremendo. E você tá seguindo. Você tá vencendo. Eu creio em você.